Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Papo Offshore, onde a gente traz profissionais do mercado financeiro para conversar e fazer aquele bate-papo sobre o mercado internacional. Tô com dois convidados aqui. Antes de começar, meio que o podcast meio que já estava rolando aqui, a gente já começou a entrar em alguns assuntos, mas vou apresentar os nossos dois convidados. Vitor Costa, especialista internacional da XP, e Carlos Costa, sócio da BP Tax Global. Olha, esse assunto aqui, eu sei que tem muita gente aí que tem dúvida. Offshore, tributação e sucessório. Vitor, Carlos, sejam bem-vindos aí ao podcast. Valeu, obrigado. Obrigado aí pelo convite. Vamos lá, começando. Vitor, Carlos, se apresentem, falem um pouquinho mais sobre quem são vocês, o que vocês fazem hoje no mercado, para a galera conhecer um pouquinho de vocês. Bom, meu nome é Vitor, tenho já uns 15 anos de mercado financeiro, até comentei lá no nosso último bate-papo lá, tinha 1.000 pessoas, foi incrível lá o evento. Comecei como bancário, acho que como muita gente aí, muito dos seus alunos, muito da audiência. Fui seguindo os degrauzinhos ali, né, que você passa dentro de uma agência, até a liderança. Depois mudei para a área de investimento, estou na XP já faz 6, 7 anos e 4 já dentro da indústria offshore, 4 ou 5 anos. Então, só trabalhando especificadamente com cliente que quer internacionalizar o patrimônio. Bom, meu nome é Carlos, eu sou sócio da BP, né? Eu trabalho com essa área tributária internacional desde 97, tá? Comecei ali trabalhando em Big Four, né? Arthur Andersen, depois Deloitte. E no final a gente acabou montando a BP Tax, que é uma empresa especializada, né, em investimento no exterior, né, para auxiliar os clientes ali em todos os aspectos acessórios ao investimento, né, toda a parte contábil, sucessória, tributária, jurídica, tá? Para que o cliente realmente tenha ali a melhor estrutura, né, tanto sobre a ótica tributária como a ótica sucessória, para fazer o investimento no exterior. Legal. Cara, tem muita dúvida desse tema, não sei nem por onde eu começo, tem muita pergunta. Mas eu queria, então, para começar, hoje, trazendo para o profissional, o que muda, por exemplo, na percepção de vocês do profissional que ele está acostumado a atender um cliente a nível Brasil, ele tem um certo conhecimento e profundidade nos produtos nacionais aqui. Quando o cliente começa a perguntar, quer investir nos Estados Unidos, quer enviar o dinheiro para lá, geralmente são clientes, quando tem um acesso ao consultor, que tem um volume muito grande, tem um patrimônio muito legal, e ele quer enviar a remessa para os Estados Unidos, mas ele também tem todo aquele cuidado de, tenho família, tenho esposa, filhos, se acontecer alguma coisa comigo, eu quero que meu patrimônio esteja protegido e esse dinheiro chegue à minha família, seja esposo, marido, enfim, os filhos. Como que é esse processo de offshore? Para quem é bancário e não está acostumado, ele não atende esse tipo de cliente, só que ele tem um sonho e a vontade de, em algum momento, trabalhar com investimentos internacionais. Como que é esse processo de offshore para o bancário que está no dia a dia atendendo esse tipo de cliente? Eu acho que, eu e o Carlos aqui a gente se complementa bastante. Eu atendo o cliente direto e o Carlos me atende, né? Então... claro que, né, obviamente, nós dois aqui a gente acaba falando com o cliente final no sentido de montar toda a gestão patrimonial, mas acho que eu posso falar da ótica do cliente, acho que você pode tocar na ótica do assessor, né? Mas o mercado é novo e eu acho que da mesma maneira que o assessor, quando começou na carreira dele a aprender qual que é a diferença de um P com VGBL, o que é uma regressiva, uma progressiva, ele precisa agora estudar tributação internacional, precisa estudar um pouco de conceitos ali de mercado internacional. Então, é um mercado novo, mas obviamente eu acho que sendo bem direcionado ali, sabendo onde procurar, principalmente, né, as informações, o cara vai tirar de letra, mas precisa, acho que, ter um pouco mais de força de vontade de entender, acho que as diferenças de regulamentação, o que pode, o que não pode, porque, você está falando dos Estados Unidos, né? Então, outra jurisdição.
Então, acho que respondendo sua pergunta direto, o que, que o especialista precisa, o assessor ou o bancário que está procurando essa mudança de carreira, cara, voltar ali pro book, enfim, acho que entender um pouco de lei, voltar ali pro básico mesmo, cara, voltar para apostila e voltar, né, aos primeiros ali dia de cursinho de CPA 10, CPA 20, tá? Também acho muito importante, primeiro ele identificar a necessidade, né, do cliente, né, ou seja, qual o perfil do cliente que realmente está apto ali a fazer uma diversificação em moeda forte, né, que faz sentido, né, a proteção patrimonial, tá? Isso é importante. Depois entender bastante a estrutura familiar do cliente, tá? Porque cada família tem a sua particularidade, né? Então, quando a gente está falando de investimento no exterior, na sua grande maioria, vai envolver a constituição de uma empresa, vai envolver instrumentos sucessórios, para proteger o cliente numa sucessão, quer dizer, os herdeiros numa sucessão. Então, assim, ele tem que conhecer bastante. Depois, né, conhecer bastante o cliente. Depois, ele saber onde ele pode buscar a informação, né? Saber onde que existem pessoas competentes, né, que podem auxiliar ele, tanto sobre o aspecto financeiro, né, o Vitor, o time do Vitor, como a gente, né, em todos, como eu falei, todo aspecto tributário, sucessório, né, contábil, porque assim é muito importante que ele leve o cliente lá para fora, mas da melhor maneira, né, senão ele vai estar prejudicando o cliente. E eu sempre gosto de falar assim, você montar para o cliente, né, uma estrutura sucessória eficaz é a continuidade do seu negócio, né, que você pensa, normalmente os nossos clientes, quando estão mandando dinheiro lá para fora, a grande maioria já está numa idade avançada, né? Uma idade, de repente, que já não é nem mais produtiva, né? Já acumulou o patrimônio ao longo da vida. Então, quem vai herdar aquilo tem que herdar de uma maneira muito eficaz, porque senão a primeira coisa que ele vai fazer é sair, é procurar outra instituição. Então, montar essa estrutura eficaz de sucessão, de tributação, que o cliente, cara, não receba depois de 1, 2 anos fiscal falando, você deixou de pagar imposto, você está devendo. Então, realmente fazer a coisa muito bem feita, muito bem estruturada, para que no final o cliente fique feliz não só com a rentabilidade, com a diversificação, proteção, mas também que não traga problemas adicionais para ele. Legal. Eu estava até conversando com o Carlos antes da gente começar oficialmente o podcast, e eu comentei com ele que conversando com alguns profissionais do mercado que atende o cliente para fazer essa ponte, para enviar remessa lá para os Estados Unidos, alguns comentam que é um pouco delicado você conversar quando o banker ali, o advisor, vai falar com o cliente sobre essa parte, porque tem alguns pontos que posso chegar até esse nível na conversa, daqui em diante talvez eu precise estar junto com o advogado. Então, eu não posso afirmar porque tudo depende. Você tem que entender qual que é o contexto e pode ter um duplo sentido e talvez levar para um outro caminho. Na percepção de vocês, até que ponto o bancário ou especialista ele precisa conhecer e se aprofundar até esse certo nível e daqui em diante é recomendado que tenha sempre um advogado ali acompanhando na conversa? Por que eu pergunto isso? Eu sei que quando a gente entra na parte de tributação e na parte do acessório, é muito conteúdo. E aí, os alunos, geralmente, quando a gente conversa, eles, cara, mas eu preciso aprender tudo sobre tributação, preciso aprender tudo sobre sucessório. E aí, qual que é o ideal até onde... Isso aqui é o mínimo que o banker precisa ter. Aí, a partir daqui, tudo bem, ok. Aí, ele precisa ter um acompanhamento de um advogado que é especialista nesse assunto. Eu acho que ele tem que ser generalista, né? Generalista no sentido de ele saber que o Brasil tributa renda em bases mundiais, né? Ele saber que o patrimônio que está lá fora vai ser tributado aqui no Brasil e tem que ser declarado. Ele saber que os Estados Unidos atrai investimento, né? Ele dá isenção para o investidor estrangeiro para o mercado financeiro, mas tem, né, um imposto sucessório muito severo. Então, é saber essas pequenas coisas para começar a conversa e introduzir a conversa para o cliente e depois chamar realmente uma pessoa, né, que entenda. Tanto, por exemplo, cara, eu e o Vitor, a gente sempre atua em dupla, né? Eu sei a minha parte, o Vitor sabe a dele. Então, a gente,
cara, somado aqui, a gente tá falando de 45 anos de mercado. Né? E a gente atua em dupla. Então, realmente, é importante quando a gente entrar a fundo com o cliente, ter pessoas qualificadas naquela área, tá? E não é um advogado, se pegar um advogado societário, ele não vai saber. Se você pegar um advogado criminalista, ele não vai saber. Então, é uma especificidade dentro da área do direito tributário, tá? Por exemplo, eu tenho advogados tributaristas que vão para litigation, vão para a parte de impostos indiretos, que também não sabem a parte internacional. Então, é muito específico. Então, é identificar esses profissionais. Existem inúmeros profissionais muito qualificados no Brasil. É um mercado farto de profissional. E colocar eles para auxiliar e ajudar a entrar junto na reunião, realmente para ali bolar a melhor estrutura, né? Porque o grande planejamento tributário, e não entenda assim planejamento como uma redução de carga tributária, né? Esse planejamento é montar a estrutura correta, né? É antes dela acontecer. Não é depois que você montou que você vai mudar, que aí você já está consertando. Mas você planejar, você estruturar antes de implementar, aí que é o grande sucesso da coisa. O que vocês veem que a galera peca muito e acaba errando nesse processo? Eu estava até ouvindo um podcast que a pessoa comentou que geralmente um dos erros é a pessoa não se programar antes de ir para os Estados Unidos, por exemplo. Ela vai para os Estados Unidos, uma vez que ela está lá, e agora? Deixa eu ver como que eu declaro imposto. Quais são os erros mais comuns que vocês veem a galera pecando assim? Mas esse é o jeitinho brasileiro, né? Eu acho que é meio que cultural. Primeiro você executa para depois entender onde que errou e querer consertar. Mas acho que até voltando na sua pergunta anterior, acho que depende muito qual que é a senioridade desse assessor e onde que ele está inserido para você, obviamente, ter acesso a um profissional, um advogado. Geralmente, quem é que vai oferecer isso são, assim, os privates, ou então, né, um low private ali, que a gente chama que é entrada com private. E aí você vai ter uma área de off-planning, que nada mais é do que advogados, obviamente, né, que não executam nada para o cliente, mas a gente dá essa direção para o cliente. E aí o bancário, o assessor, enfim, ele tem a quem recorrer em primeiro lugar. Né? Então, vamos supor, eu sou um assessor de alta renda, eu tenho o meu time de off-planning, que são 10 advogados. E aí esse meu advogado, ele vai fazer a ponte com o Carlos, né? Exemplo. Né? Então, o advogado nosso não executa nada, a gente só faz ali a parte generalista, igual o Carlos comentou, mas quem vai executar, quem é que vai abrir empresa, quem é que vai entrar ali no técnico mesmo e na mão na massa são eles. Então, eu entendo também, acho que a dificuldade de iniciar essa procura tributária dentro do que você tem acesso. Infelizmente, no varejo, você não tem acesso a isso. Né? Se você for trabalhar, se você é um assessor, um bancário que atende ali cliente, sei lá, com carteira de 300 mil, 500 mil, dificilmente a instituição ela vai te dar essas ferramentas, né? Porque, novamente, você ter um time de advogados é super caro dentro de uma estrutura. Então, se eu fosse um investidor não, um bancário, um assessor, nesse segmento varejo, é assim, é o que acho que o seu público está fazendo agora. Primeira coisa, procurar a certificação, você tira um SAI, né, que é da FINRA, para pelo menos ter ideia ali, né, um pouco do que você está fazendo. E segundo, como eu falei, cara, ir no playbook ali e começar a estudar by yourself. Não tem jeito, no varejo você vai ter que fazer sozinho. E o cara do private, com certeza, aí já tem essa estrutura mais robusta, tá? Então, eu acho que a gente precisa entender também em que nível de senioridade está esse assessor, né? Esse especialista. Quanto maior o seu cliente, maior acesso a produtos e serviços, né? Eu sempre digo que metade do patrimônio financeiro do cliente ele provém de uma boa assessoria tributária e outra metade provém de uma boa assessoria de investimento. Só que o tributário, obviamente, você só vai conversar com um cliente que tem um alto patrimônio. Você não vai falar de uma estrutura de uma empresa offshore com um cliente que quer mandar 50 mil dólares, 40 mil dólares, né? Então, se você for pegar as contas, né, de varejo digital, assim, não sei falar em números, mas assim, acredito que não passe de, sei lá, 60 mil dólares, que é a isenção ali do que a gente chama de state tax, né, que é o TCMD americano.
E aí, como eu falei, esse cara, ele tá sozinho. Não adianta, ele vai ter que procurar, pô, vocês aqui que vão começar a dar esse direcionamento, vão procurar uma certificação. E aí, se o cara tá no private, obviamente, né, ele já tem acesso a esse tipo de conteúdo, tá? Então, a primeira coisa, acho que é saber identificar onde que você tá. Não adianta eu falar pra você, porra, advogado, legal, Carlos, vem, mas aí o cara tá lá no dia a dia, e aí, o que que eu faço? Tá, eu não tenho acesso, né? Como é que eu procuro esses profissionais? Né? E, assim, acho que, como eu falei, acho que tem que ter um curso mesmo, acho que para poder começar a te direcionar. Legal, bacana. Entrando na tua pergunta dos erros, né? Vocês estão uma coisa interessante, né? O cara chega nos Estados Unidos e fala, e agora, né? Aí já até sai um pouco da parte de investimento, já a gente está falando da parte de migração, né? Isso é super importante. A gente tem uma das linhas de serviços que a gente presta no escritório, chama Pre-Immigration Tax Planning, né? Que é exatamente preparar o brasileiro para ir morar nos Estados Unidos. Tem uma série de coisas a se fazer, né? Se ele não se prepara, ele não se estrutura, realmente a carga tributária vai ficar muito grande. Outro erro, por exemplo, muito comum, eu vejo muitos brasileiros que têm imóveis nos Estados Unidos e tem uma LLC, né? Ele é dono de uma LLC, essa LLC é dono do imóvel. E quem montou aquela LLC para esse brasileiro falou, tá tranquilo, você resolveu todos os seus problemas. Por quê? Porque o contador americano, né, o CPA, ele está com a cabeça do americano, onde a isenção do imposto de sucessão, do state tax, é 12 milhões de dólares, tá? Quanto para o estrangeiro é 60. E a gente não pode esquecer que as cotas de uma LLC são ativos americanos. Então, ele não resolveu o problema sucessório. Então, esse é um erro muito comum que chega lá no escritório. Empresas, por exemplo, sem instrumento sucessório. Então, às vezes eu pego empresa onde o pai tem 99%, aí ou 98%, um filho 1%, outro filho 1%. Ou seja, é uma tradução, né, da holding patrimonial brasileira lá para fora. Só que lá não funciona assim. Eu não consigo transferir os 98% do pai para os filhos. Eu preciso abrir um processo de inventário para aqueles 98% se não tiver no instrumento sucessório. Então, esses são basicamente assim, os erros que a gente vê de estruturas que funcionam para alguma jurisdição, mas não para o Brasil, né? Não estão ali preparados ou não para os Estados Unidos. Eu lembro que setembro, acho que foi setembro, esse ano a gente viajou 3 vezes para os Estados Unidos. A gente foi no começo do ano, que aí foi onde a gente conversou até com o pessoal da XP e algumas outras instituições. E aí que veio a sacada da gente abrir a MIB University, que a gente viu que existe uma demanda pelo profissional brasileiro, por conta de toda questão política no Brasil, incertezas fiscais, remessa e volume de dinheiro saindo no Brasil, indo para lá, tal, enfim. E aí existe essa demanda, não tem tanto profissional, beleza, vamos criar escola. Aí a gente voltou no meio do ano, aí apresentamos, nesse meio período a gente montou toda a estrutura, voltamos para apresentar para as instituições lá, e aí em setembro a gente voltou mais uma vez. E a gente estava naquela euforia de acabamos de abrir empresa nos Estados Unidos, vamos vir para cá o ano que vem, vamos ficar 6 meses, tal, daquela tudo novo. Aí a gente estava numa mesa com o pessoal lá de um escritório, eles falaram, olha, vou dar uma dica para quem já passou isso na pele, tá? Se eu fosse vocês, eu tomava um pouquinho cuidado com a parte de imposto de renda. Porque se vocês ficarem mais de X tempo aqui, vocês já vão ser bitributados. Aí a gente, opa... E aí, sem saber dessa informação, a nossa mentalidade é o quê? Vamos lá para os Estados Unidos, fica 3 meses direto, aí volta para cá, depois vai e fica mais 3 meses. Aí a gente passaria esse tempo, pô, visitando mais instituições, conhecendo mais o mercado, entendendo e trazendo insights para a galera aqui no Brasil. Aí a gente já, acho que é melhor repensar. Aí que a gente foi entender que existe uma regra que você tem que ficar X dias dentro do ano fiscal, aí tem mais X dias do ano anterior, mais X dias do ano retrasado. Se você já vira residente americano, aí Brasil não tem acordo comercial com os Estados Unidos, você vai ser tributado aqui, a gente teve que repensar tudo. Não nos preparamos para ir. A gente só descobriu conversando com um brasileiro que estava lá e esse brasileiro caiu nisso também sem saber e adiantou pra gente. Acho que entra muito nisso que você falou. Você pode virar residente fiscal americano com visto turista, né? Então, passou mais lá dos 124, que é mais ou menos essa média, você vai e fica sujeito realmente. E é impressionante o controle que os Estados Unidos têm
tá? Mesmo que você mude de passaporte, tem um site da imigração americana que você entra ali, você bota o número do teu passaporte, ele conta todos os dias da tua história inteira de entrada nos Estados Unidos. Então é uma coisa muito bem controlada. E trazendo como uma pessoa de turismo, vamos pegar um empresário que ele não tem não sei nem se é correto eu falar isso, aí vocês me corrigem se ele tem essa obrigação. Eu não sei se parte do empresário ele talvez tenha essa obrigação de entender toda essa regra, ou de, por exemplo, ele ter que entender que se ele ficar mais X dias ali, ele pagaria esse imposto, ou valia muito de talvez ele buscar um suporte de um contador ou até de um advogado. Não sei até que ponto ele deveria ter corrido atrás disso, ou não, por ele estar ocupado com outras coisas de negócio e acabou não olhando isso. Então, não sei até que ponto talvez é um erro dele de ter pecado, de não ter olhado, ou de talvez ele não ter buscado um conhecimento. Cada um no seu quadrado. O empresário ele está preocupado em pagar funcionário, pagar imposto, fazer venda, gerar faturamento, fazer a empresa dele crescer. Não tem obrigação nenhuma de saber dessas questões, mas acho que a obrigação dele pelo menos perguntar e ser curioso de tentar entender. De tentar entender. Pô, você está indo para outro país, você não vai chegar lá com a sua mala e, então, tô aqui, vou me mudar e alugar. Não, um Airbnb, não existe isso, né? Sabe aquele filme o Em Busca da Felicidade, né? Do Will Smith lá, do corretor, enfim. Eu sempre dou esse exemplo, né? Que tem uma cena do filme que ele deixa de pagar o ticket park lá e ele é preso. Cara, americano, você faz qualquer erro, cara, é cadeia. Aqui não, né? Aqui ainda meio que no Brasil você dá... Acho que, não sei se a palavra é relevar, mas é que o americano, ele supostamente entende que você está fazendo tudo correto. E aí, obviamente, se você não está fazendo correto, você acaba tendo as penalidades, né? Assim, então, respondendo a sua pergunta, ele não deveria saber, mas ele deveria, assim, procurar um profissional habilitado para isso. O problema é também que, às vezes, ele não encontra um profissional de confiança, né? Você pega, quantos empresários que a gente tem que atende quem é o contador dele? É o sobrinho, é o diretor financeiro, é a prima. Fica tudo naquele núcleo familiar, então esse empresário ele vai crescendo de patrimônio, ele vai mantendo a mesma estrutura, e essas pessoas que estão ali em volta dele acabam não acompanhando, né, no sentido de conhecimento. E ele acaba fazendo uma consulta errada, né, para um contador, né, ou para um advogado ali que não tem conhecimento na causa. É o que o Carlos falou. Não adianta você perguntar para, né, um criminalista uma causa de societário. Não adianta você perguntar para o ortopedista por que está doendo meu olho? É mais ou menos assim. Mas eu entendo, assim, a dificuldade, obviamente, do cliente, né? De onde começar a procurar. E o que a gente está percebendo? Que o cliente ele está perguntando pro assessor, está perguntando, né, para quem ele confia, né? Você deixa seu dinheiro ali, obviamente, né, num profissional que você confia. E sim, ele está te perguntando. Ele está chegando no banco, ele está chegando na corretora e perguntando sobre essas questões. Então, aí a gente entra, obviamente, na questão de, sim, você precisa ter preparado para direcionar o cliente. Essa questão que você trouxe da regulamentação, a gente ficou meio assim no sábado retrasado. Um dos mentores que vai estar dentro do programa, ele mandou mensagem pra gente para perguntar como que vai ficar o ano que vem, a partir do dia que começa, porque eu tenho que declarar lá na Finra, fazer meu cadastro, tudo, e aí ele mandou o link dele. Aí a gente viu que, lá a regulamentação de certificação funciona mesmo, tipo, tem todo o histórico, e aí a gente começou a pesquisar e foi fuçar atrás, a gente viu que se o bancário lá tem alguma advertência, conta no histórico dele na Finra, se ele teve alguma multa, alguma penalidade, se teve alguma coisa negativa, consta tudo ali no histórico, e aí ele tem que justificar se ele for participar de alguma coisa extracurricular da atividade dele, ele precisa justificar e declarar tudo, porque se a Finra fiscalizar e ver que ele está exercendo uma atividade e ele não declarou, ele também é penalizado. A gente falou, caramba, olha como que é a diferença do mercado lá para cá. Lá é extremamente regulado, né? Me lembro, acho que foi ano passado, se não me engano, teve um advogado de um grande escritório de advocacia aqui no Brasil, que ele estava passando um período, né, lá fora, fazendo como se fosse um intercâmbio ali entre escritórios, e ele fez uma operação, ele soube
de informações e ele começou a comprar. Ele foi pra cadeia, entendeu? Botaram o cara na cadeia. Saiu todos os jornais, né? Não sei nem como terminou a história, mas é muito sério. E assim, você olha o volume que ele comprou, cara, era um volume baixo. Não era assim, milhões, não, era volume baixo. Mas, pela data de compra, venda, com as operações que aconteceram, eles conseguiram identificar que existiu ali uma insider information. O assessor de investimento, o banqueiro, né? Ele responde pela física. É isso. No Brasil, a gente não tem ainda acho que talvez essa penalidade tão forte, mas isso entra em conflito às vezes. No Brasil, a gente pode abrir a conta dele, o compliance às vezes pode autorizar, mas chega lá e o compliance de Miami não autoriza. Então, o banqueiro ele não está confortável em assinar aquela conta. Tem muito isso. E aí parece um pouco... quer entender realmente como é que funciona o mercado, assistir Billions, né? Tipo, um pouco parecido daquilo. É o SEC lá dentro da sua empresa, porque você fez insider ali e é bem parecido. Essa coisa de compliance é tão séria. Teve um banco, tá? Um banqueiro que é muito próximo a gente, ele sempre indica, né, clientes para abrir. E ele começou a conversar com um cliente de um país da América Latina que não era Brasil. E esse cliente falou, vou te mandar, sei lá, 20, 30 milhões de dólares. E ele falou, ok, legal, tal. Pediu para o compliance rodar, o compliance rodou e o compliance deu ok para ele. Mas ele é já um banqueiro muito experiente. Ele falou, cara, alguma coisa não estava cheirando bem na história, tá? E aí ele falou assim, não vou abrir. Aí o banqueiro do lado dele, né, que era mais novo, falou assim, mas por que você não vai abrir? Né, o compliance aprovou, ele falou, cara, alguma coisa aqui não tá bem. Aí o banqueiro falou, me dá que eu abro. Né, tá tudo aprovado, tudo certinho. Ok. Aí o cara foi, abriu a conta do cliente. Na hora que o cliente mandou o dinheiro, tá? Assim, pingou, ele só ouve o FBI entrando, falando, don't touch. O que aconteceu? Quando foi feita a análise do compliance, acendeu lá uma bandeira vermelha que o banco informou o FBI, que aquele indivíduo estava abrindo a conta. E o FBI falou o seguinte, deixa ele mandar o dinheiro. Porque aí a gente vai apreender o dinheiro dele, porque vai estar em território americano. Era dinheiro de droga, de tráfico de droga. Então, assim, só para você ter uma ideia de onde vai, né? O pessoal deixou o banco receber, quando recebeu, eles pegaram e apreenderam o dinheiro. A gente tem muito empresário que está fazendo negócio com, sei lá, fundo internacional, com venture capital, ou então, enfim, ele conheceu um cara em Dubai que quer aportar 50 milhões de dólares na empresa dele, sei lá. E aí ele vem abrir a conta com a gente, ele fala, tá vindo um investidor lá para comprar minha empresa, para comprar uma participação, enfim. E aí a gente não abre a conta desse cliente. E aí esse cliente ele fica super insatisfeito, né? Porque ele acha que o problema é com ele. Não, sua ficha aqui, você cliente está cristalina, você não tem nenhum problema. Agora o problema é da onde está vindo o dinheiro, né? Assim, você consegue rastrear, né? Você que eu digo, né? O investidor, ele te deu informações sobre de onde está vindo, quem ele é. Não me deu, mas, tá entrando dinheiro. É meio que assim, você não quer dinheiro, né? Ele fica bravo, mas eu tô depositando dinheiro no seu banco. Não, mas não é assim. A gente precisa entender de onde que veio o dinheiro, né? Acontece muito, tá? Esse tipo de não abertura de conta, e aí o cliente não entendeu o porquê que a gente não está abrindo, né? E aí ele começa a bater em porta, né, de banco em banco e não adianta, não abre, né? Aliás, uma dica para os seus alunos. Se eles pegarem um cliente que falar de 50 milhões de dólares, 100 milhões de dólares, como estivesse falando dinheiro de uma garrafa, uma long neck, dinheiro de pinga, cara, desconfia. O cara que trabalhou, que lutou a vida inteira para ganhar esse patrimônio, ele não fala, tem aqui 50 milhões de dólares, título roxo, quantas vezes apareceu? Né? Esse é um dos principais indícios. O cara fala lá, não, porque eu vou ganhar $1 bilhão, como se estivesse falando que vai ganhar R$10, né? Cara,
normalmente, logicamente, não dá para botar como regra, né? Ali tem alguma coisa. Estatisticamente falando, vai dar problema. Assim, eu acho que é aquela coisa, o cara que tem $1 bilhão, ele não vai estar falando. Ele está falando com o Guilherme Benchimol. Né? Ele está falando com o Setúbal. Ele não está falando com o assessor da ponta. Entendeu? Não desmerecendo a assessor da ponta, mas... Ele não vai estar falando com a BP Táxi, ele vai estar falando com o Matos Filho, com o Pinheiro Neto, né? Então, quando chegar esse cara, desconfia. Isso é uma coisa importante. No evento, que até o Vitor palestrou lá com a gente, você chegou a conversar com o Diego? Tava do BI Melon? Não conversei com ele. Eu tava conversando com o Diego e ele falou muito essa questão de compliance, de o quanto tem de oportunidade de emprego, que aqui no Brasil é uma área que não é tão atrativa assim. Geralmente a galera quer mais o comercialzão, tá? Onde tem mais oportunidade, porta de entrada em banco, e essas vagas mais operacionais, que a galera chama que são não comerciais, ele falou, aqui nos Estados Unidos, o que tem de oportunidade para quem tá no Brasil e domina a parte de compliance e tem alguma especialização, aqui tem muita oportunidade, porque é um mercado que eles levam muito a sério. É muito rigoroso isso aqui. E aí ele comentando, falou, quem domina isso no Brasil, tem experiência, aqui tem muita oportunidade de mercado de trabalho, porque tem muita vaga para compliance, que os caras não tem ideia de como os caras levam a sério isso aqui. Olha, eu não vou falar nem só Estados Unidos, né? Você pega Brasil, contador, né? É uma profissão extremamente hoje, acho que não vou falar que é rara, né? Mas assim, é difícil você encontrar um contador, obviamente, né? Poxa, de elite ali. Esse contador, ele já está trabalhando numa Big Four, está trabalhando num grande banco. Então, ele já tem emprego aqui, né? Quanto mais lá fora, ele também vai ter. Né? Advogado também. Advogado, né? Assim, não é só tirar o OAB, né? Tem advogado que nem o OAB tira, né? Eu não sou advogado, tá? Mas eu tô falando, obviamente, porque a gente acaba tendo bastante contato com advogado, né? Então, se você é um profissional de elite, cara, acho que vai ter oportunidade aqui e lá. Mas você tá falando de um duplo trabalho, né? Porque imagina, você estudar primeiro, tirar a certificação aqui, depois prestar né? na certificação americana, assim, você precisa estar bem disposto a... É como diz o Warren Buffett, né? Todo mundo quer ficar rico, mas ninguém quer ficar rico no longo prazo, né? Acho que é a mesma coisa profissional. Você precisa, na minha visão, tá? Eu posso estar errado, mas para você ser um bom banqueiro, para você ser um bom advogado, para você ser um bom... Cara, especialista de investimento é igual o piloto de avião. Você tem que ter hora de voo também. Você não pode chegar, amanhã vou querer ir para os Estados Unidos. Não, calma. Vamos, né? Passo ali por passo, né? A estrada, cabelo branco, por aí mesmo. Bom ponto. Pela experiência de vocês, um brasileiro que está aqui já tem uma experiência legal no Brasil, qual que seria a primeira porta de entrada ou o primeiro caminho para ele ingressar em uma instituição lá nos Estados Unidos, começando talvez de um cargo júnior, qual que seria, o que ele deveria começar a procurar de agora para, um cargo que você vai começar talvez numa vaga mais interna, mas aí você vai começar a adquirir essa experiência para construir uma carreira lá fora? Essa pergunta é para você, quem tem mais experiência? Você. Só que trabalha em banco. Cara, você sabe uma coisa que eu vejo aí, até do meu time de colaboradores, eu vejo as pessoas hoje dando mais ênfase, por exemplo, à pós-graduação do que o inglês. Ele pode ter 80 mestrados, 90 pós-graduações. Se ele não falar inglês perfeito, ele não vai a lugar nenhum. Tá? Então, acho que a primeira dica é fale inglês. Trabalhe em inglês como você trabalha em português. Porque, concorda que a gente pode fazer 500 cursos, saber tudo. Se ele não tiver um inglês fluente, ele não vai a lugar nenhum. Ele não vai para os Estados Unidos. Tá? Nem para Miami, ele não fala inglês, ele não vai. Então, assim, acho que essa é a maior dica de todas. Eu vejo ainda muita gente focando em outras coisas e não falando inglês. Tá? É o básico bem feito. Né? O inglês, assim, ele não deveria nem mais ser perguntado se você fala ou não numa entrevista. Isso deveria ser default. Né? Todo mundo deveria falar inglês. Tá? Mas, infelizmente, não é o que acontece. E eu bato muito isso
com o meu time de colaboradores. E às vezes eu entro o pessoal na minha sala, poxa, eu estou querendo fazer uma pós-graduação, vocês bancariam, me ajudariam? Eu falo, não, eu ajudo um curso de inglês. Porque assim, enquanto você não sentar aqui na minha frente e a gente conversar em inglês, como a gente está conversando em português, você não vai fazer outra coisa, porque não adianta. Esse profissional, ele não vai conseguir, pelo menos na nossa área, que a gente está falando de tributário internacional, investimento internacional, chegar a lugar nenhum. Como é que eu vou conseguir falar de... Cara, eu vejo, por exemplo, os meus contadores, tá? Todos os meus contadores falam inglês. Por quê? Porque os extratos são em inglês. Como é que você vai analisar extrato, você vai analisar contrato? Os nossos advogados, todos os documentos societários são em inglês. Né? Os advogados da parte mais de família, todos os instrumentos sucessórios, testamento, declaração de trust, tá? É tudo em inglês. Então, assim, se não falar e escrever em inglês como se fala e escreve em português, não vai. E assim, a gente não é uma exigência, mas a gente só está comentando isso porque é um podcast internacional. Internacional, lógico. Às vezes também as pessoas perguntam para mim, assim, pode parecer absurdo, tá? Mas acontece. Eu quero trabalhar contigo, eu quero trabalhar no internacional. Pô, mas precisa saber falar inglês? Eu falo, sério que você me perguntou isso? Assim, de verdade, assim, você tá fazendo uma piada, entendeu? Porque, pô, o básico, tudo bem que você não precisa ser um doutorado, ter feito letras, mas, cara, pelo menos ali, ter um técnico, entender, sabe, o mínimo precisa ter, não adianta, na nossa área, né? Uma das perguntas que a gente vem recebendo bastante agora, os conteúdos que a gente vem falando sobre carreira internacional, tudo, a gente reforça muito a questão que você ter um bom inglês, um inglês pelo menos instrumental para leitura. E a gente explica, cara, se você for trabalhar em Nova York, a régua lá é inglês avançado para cima. E isso eu não tô nem trazendo os outros requisitos que vão olhar. Miami, beleza, tem um espanhol ali, mas você vai ter que ter o inglês para ler, relatório interno, tudo. E aí, o que eu ia trazer que entra nisso, o que vocês consideram de inglês que seria legal? O mínimo ali, porque tem uma... É meio que uma dúvida da galera que consigo conversar... O meu inglês do dia a dia me ajuda para trabalhar no banco? Sim, ou claro. não esquece o inglês do dia a dia? Você Não, tem que focar não. no inglês mais técnico, porque informação de mercado financeiro, reunião... Qual que é o direcionamento do inglês que a pessoa deveria focar para pensando em trabalhar ali no dia a dia no mercado financeiro? Porque tem termos mais técnicos, aí a galera, pô, mas o meu inglês não é do dia a dia. Os termos técnicos você aprende no dia a dia do trabalho. Se você fala inglês, tá? Você vai aprender como você aprendeu em português, né? Então, assim, esses termos técnicos você vai aprender no teu dia a dia. Por exemplo, teve um projeto que eu fiz pela Deloitte que depois eu acabei virando o CFO da empresa, né? Era uma indústria. Então, era engraçado, porque assim, eram dinamarqueses, tá? E eu fui aprendendo um monte de palavras novas, de equipamentos, de coisa, tudo em inglês. Eu não sabia como chamava ali aquele guindaste XYZ, nem em português, eu nunca tinha visto aquilo. E passado um tempo eu me dei conta que eu não sabia o nome daquele equipamento, daquela peça em português, porque eu aprendi em inglês, tá? Então, assim, mas para eu poder absorver o que eu falava em inglês. Então, a linguagem técnica, quando alguém falava uma palavra que eu não entendia, eu falei, o que é isso? Ah, não, isso aqui é essa peça aqui. Bom, aprendeu, e assim vai. Então, é importante você falar e se comunicar com, cara, basicamente como você fala, se comunica em português. Os termos técnicos são de leitura, autoestudo, né, do trabalho do dia a dia. Poxa, quantas vezes início de carreira você pegava termos ali e fala, o que é isso? Né? De onde é que vem? E aí você vai, aprende, vai anotando. E como também em português, muitas vezes você lê um termo, você não sabe, né? E quantas vezes você recorre a um dicionário para entender o que é aquele tema, tá? E tem que fazer a mesma coisa em inglês. Trazendo para o mundo do assessor, sendo super, cara, prático. Se você quer ser um banqueiro lá fora, comercial, se você é um assessor aqui, um banqueiro aqui, um bancário aqui, quer virar um bancário lá fora, que seja,
você precisa tirar a certificação. Começa por aí. Então, se você não tá apto nem para tirar uma certificação em inglês, para. Assim, desculpa, volta, estuda inglês, e aí tu volta pro seu sonho, né? Porque uma coisa é assim, né? Isso eu aprendi, né? Uma coisa é ter sonho, outra coisa é ter objetivo, né? Então, pô, não adianta eu ficar sonhando que eu vou ficar estudando, enfim, que eu vou me mudar profissionalmente falando, obviamente, né? Aqui a gente acho que tá falando de pessoas que talvez almejam mudar já no sentido profissional, né? Se você não tá apto ali, cara, mas como é que eu descubro isso? Pô, entra na internet, entra no site da Fingra, vai estar lá, tem um monte de teste, tem um monte de curso, tem um monte de... Cara, procura, faz os quiz, pô, tô indo bem nos quiz aqui, cara, seu inglês já tá um pouquinho melhor para você começar a pensar no próximo passo, mas, cara, entrou no site da Finra, não conseguiu nem responder as primeiras perguntas ali e não é nem legislação americana, porque a primeira prova da FINRA é mais questão de comportamento, sabe? Não é nada técnico. Né? Acho que você precisa rever as suas prioridades. Exatamente. Então, cara, minha prioridade nesse momento é, cara, voltar para o inglês aqui para eu passar na prova. Entendeu? Sem você ter a certificação... Desculpa. Assim, a prova já é extremamente difícil. A prova já é difícil. Né? Se você não tiver dificuldade para entender o inglês da prova, já era. E aí você tá falando com profissionais, pô, que estão almejando fazer uma entrevista em inglês, cara, aí complicou mais ainda, né? Deixa eu ver se vocês vão conseguir trazer isso pra cá ou dá pra entrar nesse assunto. Hoje, vamos pensar numa instituição. Para levar um brasileiro daqui, como vocês veem qual que seria o perfil que talvez valha uma instituição investiria em talvez dar algum suporte ou preparar esse aluno ou esse candidato para uma possível transição para os Estados Unidos? Como que você vê essa questão de, por exemplo, um brasileiro que está aqui, ele tem o interesse de trabalhar lá nos Estados Unidos. O que a instituição olharia talvez numa conversa, no processo seletivo, pô, caramba, o perfil dessa pessoa tem isso e isso, vale talvez investir nessa pessoa? Aqui a gente tem, acho que, carreiras diferentes, né? Profissionais diferentes. Eu vou falar do meu universo de investimento, tá? E da minha empresa. Bom, acho que todo mundo sabe onde eu trabalho, né? Então não precisa... Não, pode falar tranquilamente. Então tá bom. Na XP. Né? Todo mundo, pô, assim, quem quer entrar na XP do Brasil, já começa por aí. Eu sempre indico, cara, lê o livro do Guilherme. Pode parecer uma coisa meio de... Até às vezes as pessoas falam, pô, mas você tá meio que colocando a gente numa seita para ler livro, coach. Não, é porque no livro do Guilherme você vê a cultura que ele impôs dentro da companhia, entendeu? Não só o Guilherme, eu tava escutando um podcast outro dia... de alguém do BTG também. E aí eles falaram da cultura do BTG, entendeu? Então a XP tem uma cultura. No nosso mundo, no nosso universo, a primeira coisa que conta é cultura para mandar para fora. Tá? Precisa ter, obviamente, né, as nossas diretrizes técnicas ali, mas no meu universo, hoje, no nosso cenário ali, o cara precisa correr atrás. E aí, correr atrás, volta para o inglês, né? Pô, o cara vai correr atrás para tirar a certificação para... Né? Enfim, tá? Então, isso é o meu universo, mas aí o do Carlos o meu é até mais complicado, né? Porque a gente está falando de mudança de legislação, né? Você entender o regime tributário brasileiro já é extremamente complexo, tá? Aí você muda para o americano, ou seja, para você poder ser advogado nos Estados Unidos, né? Você tem que tirar o bar, bar estadual, né? Que é uma prova extremamente difícil, tá? Então, assim, às vezes escritórios, o que eles fazem, né? As pessoas fazem um LLM, depois do LLM, se aquele profissional passou no bar, aí ele fica lá durante um tempo, trabalhando com um intercâmbio, tá? Mas, assim, por exemplo, de parte, né, como eu trabalhava antes na parte de empresa de Big Four, quem sempre foi morar lá fora, são os profissionais que se destacavam. É isso, assim, Big Four, você recebe nota, tá? Nota, literalmente nota, você faz o trabalho, você tem avaliação e você tem nota de avaliação. Então, os profissionais que tiravam as melhores notas recebiam as melhores promoções
E às vezes eram que iam lá para fora, para os Estados Unidos, para a Europa, para trabalhar lá. Isso que o Vitor citou da cultura da XP, nossa, eu achei incrível quando a gente visitou lá o Paulo. Meu, é igualzinho a cultura daqui, está replicada exatamente ao mesmo modelo. Conversando, vendo o pessoal trabalhando, a rotina da galera, é igualzinho, replicar. Eu acredito que deve ser um baita desafio você conseguir replicar a mesma cultura do modelo que está aqui no Brasil lá, porque querendo ou não, tem talvez algumas peculiaridades que é de lá. Acredito, não acabou conhecendo muito a fundo, mas talvez até de legislação trabalhista deve mudar algumas coisinhas. Tem banqueiro que não sabe quem é Chitãozinho Chororó, isso é sério? Pô, isso aí é caso de demissão. Deve ter algumas mudanças, talvez, peculiares por conta da região lá ser diferente daqui. Eu acredito que não deve ser fácil você replicar o mesmo modelo de cultura em outro país. Deve ser um baita desafio isso. BIPTEX é global, né? Conta um pouco você tem. A gente tem escritório, né, no Uruguai, aqui em São Paulo, Bahamas, estamos abrindo BVI, Miami, Orlando, Lisboa e Madrid. Né? Então, são diferentes escritórios, diferentes culturas, mas a cultura da empresa é uma única só. Né? Uhum. Então, assim, eu acho muito importante a meritocracia, né? Que ali você realmente reconhecer o bom profissional, né? Você fortalece a cultura da empresa. Parece ser cruel, mas é uma coisa que eu sempre gostei muito na época da Arthur Andersen, que ela tinha uma cultura que era implementada, que era up or out. Ou você vai para cima ou você vai para fora. Você prender um profissional que você sabe que ele não vai chegar a lugar nenhum é desonesto com ele e com a empresa. Né? Porque ele pode, em uma outra empresa, ser um excelente profissional. De repente, ele não se adaptou à sua cultura. Uhum. Então, assim, é incentivar quem você vê realmente com perfil e esse intercâmbio entre escritórios é importante para mesclar a cultura. Né? A gente tem, né, profissionais, por exemplo, que estavam... brasileiros que estavam no Uruguai, que agora estão em Miami. Uhum. Né? Quem está em Portugal é uma brasileira também, a Carla. Né? Então, assim, você consegue ali trabalhar e movimentar essas pessoas entre os escritórios e fazer uma cultura única da empresa. Como que vocês veem a questão do brasileiro frente a esses profissionais? Porque, por exemplo, a gente olha Estados Unidos, a régua lá, competir com o americano, nível de educação comparado com o Brasil, bem superior. Eles já crescem com essa cultura competitiva desde a escola, lá tem muito incentivo a esporte, então eles já crescem sendo competitivo e um querendo ganhar do outro. Como que vocês veem o perfil do brasileiro, até com o perfil estrangeiro, não só do americano, mas de outros países, assim? O brasileiro dá um show em qualquer país. Qualquer país. Por quê? Porque o profissional quadrado aqui, ele está morto. Né? Como dizia o Malan, né, o Brasil muda até passado. Tá? Então, assim, o Brasil é um dos países mais difíceis de se fazer negócio. Né? Então, você se adapta, assim, diariamente às novas necessidades, novas realidades. Fico imaginando o pobre coitado do Vitor, quantas vezes ele recebe, como é que vai ser o câmbio? Onde é que vai estar? Câmbio sobe. Aí ele fica... Aí, quantos, né, clientes que o Vitor fala, o dólar tá 3, manda, vai ser importante. Não, tá caro, Vitor, vou esperar chegar a 2. E o cara tá esperando até agora. Tá? Você acorda no dia seguinte sem saber se o pessoal vai continuar mandando dinheiro, não vai trazer, como é que vai o câmbio, como é que vai a economia. Né? Então, assim, é difícil fazer negócio no Brasil, é muito complexo. Quando você vai para um país organizado, com essa bagagem que a gente tem aqui, cara, é muito fácil. É muito mais fácil. Acho que você pega as próprias empresas brasileiras, tem empresa que domina o mercado global. Né? Você pega, sei lá, a Mage, uma gigante do setor de soja. Você pega a JBS. A JBS acho que ultrapassou a Unilever como a maior indústria de alimentos do mundo. Você pega uma Marfrig, maior exportadora de proteína in natura do planeta. Então, acho que a gente vai para cima, né, que o Carlos comentou. Então, só que assim, você tem que querer ir para cima, né? Tem que querer. Mas isso tem muita gente que quer ir para cima. Falta só direcionamento, sem sombra de dúvida. Legal. Você citou um ponto, Carlos, de organização. Já conversei com galera do mercado que puxa para um lado e galera que puxa para o outro.
Como que vocês veem essa questão do sistema financeiro americano comparado com o do Brasil? Tem gente que fala que o nosso sistema é muito mais avançado e o sistema americano é muito arcaico, a galera ainda usa cheque. Aí tem galera que fala... Eu já perguntei para alguns profissionais que moram eles falaram, não, aqui a galera ainda assim porque funciona desse jeito, então ninguém quer mexer. Como que vocês veem essa questão? O Brasil para o mercado financeiro, a gente está mais à frente dos Estados Unidos? Eles estão ainda mais à frente? Como que vocês veem essa questão de tanto modelo de pagamento, sistema e toda essa questão? Porque na conversa com vocês aqui, eu vi muita coisa dos Estados Unidos que talvez acho que funciona mais que aqui. E aí depende do profissional que eu converso, cada um fala, cara, aqui é melhor do que lá para finanças. Alguns falam, não, lá é melhor que aqui. Como que é a visão de vocês nisso? Essa é a tua pergunta, não tenho a menor ideia. Cara, como um bom advogado, como você ia falar, né? Como um advogado, depende, né? A resposta do advogado depende sempre, né? Putz, cara, sistema, assim, isso você lê em qualquer jornal, né? O Pix, por exemplo, pô, incrível. Né? O americano, sim, usa fax ainda, né? O americano usa ainda DHL, usa Sedex. Então, quando você pega o Nubank, o que o Nubank está fazendo de estrago no mercado internacional por experiência de cliente, eu acho que é incrível. Então, eu acho que também essa questão da gente, às vezes, ser sempre o coitadinho, né? Falam, a gente é sempre o nota 6 ali. Mas no sentido de empreendedorismo, no sentido de mercado financeiro, de você precisar proteger, obviamente, né? Eu nunca trabalhei em crédito, mas obviamente para você entender ali todo o risco, quanto que você pode dar, inadimplência, né? Você precisa ter uma tecnologia ali, acho que bem robusta, e isso faz com que a gente seja, né? Acho que referência no mercado mundial de banco, principalmente, né? Cara, não adianta, os bancos brasileiros são os mais rentáveis. Aí você vai entrar no sentido de, se é 4, 5, 6 bancos, aí não vou entrar no mérito porque a gente está falando de tecnologia, né? Mas sim, acho que quando você fala de mercado bancário, experiência de cliente, no sentido de experiência, tá? De cliente, a gente dá um show, com certeza. Acho que até na questão dos 4, 5, 6 bancos, a pergunta é por que só existem 4, 5, 6 bancos? Será que os outros não tiveram competência de competir de igual para igual? E todo banco gringo não conseguiu, né? Não consegue, porque o Brasil é ímpar, cara. É uma coisa impressionante. Eu me lembro, ainda naquela época de CFO, eu passava às vezes mais tempo explicando por que eu precisava de tanta gente na área tributária, na área contábil, do que muitas vezes falando do número, do resultado em si, né? O Brasil, eu não sei hoje quanto é que está, mas eu me lembro na época, era um número que me assustava. Uma empresa média, ela gasta 2.500 horas por ano para pagar imposto. É muito tempo, é muita gente, tá? Então, assim, você olhava a matriz, tinha 3 caras no tributário, a empresa no Brasil tinha 10. Porque é ICMS, IPI, PIS, COFINS, e cada município tem sua legislação, cada estado tem sua legislação, que mudam diariamente. Aí você começa com os ex-tarifários, as exceções, os incentivos. É uma loucura isso. Não é só que no Brasil tem mais advogado do que médico, né? Simples assim. Bem burocrático. Como que vocês veem essa questão para o futuro do Brasil em relação de investimentos? Vocês acreditam que a gente está muito avançado, ainda tem estamos muito atrasados ainda frente a outros países? Qual que é a perspectiva de vocês olhando o cenário Brasil assim? Mas aí a gente é enviesado, né? Aí não dá. Aí não dá. Aí, cara, nem sei o que responder de Brasil. Não, eu acho assim, falar como usuário, né, do sistema financeiro. Cara, o Brasil, ele tem oportunidades, logicamente tem, mas eu vejo o Brasil como renda variável. É isso. Né? Você vai ter um percentual da tua carteira no Brasil? Vai, lógico que vai. Né? Suas despesas estão aqui no Brasil. Mas, assim, se você busca botar uma renda fixa, vai para os Estados Unidos. Né? Lembra, cara, que $1 milhão em 1980 era muito dinheiro. E hoje $1 milhão é muito dinheiro. É isso, tá? Rende só 6, 7%.
Esse cara mostra um gráfico, toda vez que eu vejo ele me impressiona. Me corri se eu errei em número, tá? Mas nos últimos 10 anos, dólar mais 6 rendeu 230% do CDI. Entendeu? E você está em dólar, moeda segura, comprando o título do Tesouro Americano, investindo em bonds das maiores empresas. Você quer ser um pouco mais agressivo, você vai comprar Apple, Microsoft, Nvidia, ou seja... Então, assim, você está entrando no mercado, um outro número que eles colocam que me impressiona, a Apple diariamente movimenta mais que o Ibovespa. A Apple, sozinha, né? A XP tem mais de 100 mil fundos em carteira. 100 mil. Então, cara, quando você olha o mercado brasileiro, assim, dá até tristeza, né? Do tamanho aqui, desses pequenos números que eu falei aqui. E olha, de novo, eu não sou especialista no mercado financeiro. Mas de novo, acho que da mesma maneira que o especialista está precisando se remodelar para entender o mercado internacional, o investidor também está precisando, né? Acho que é tudo novo para ele. Acho que perguntaram isso para mim, né? Pô, como é que você vê o investidor? Por que ele não sabe investir ainda lá fora? Eu falei, pô, calma. Pô, o investidor saiu da poupança há 15 anos atrás. Ele soube o que é fundo imobiliário há 10. Ele sabe o que é renda variável há 5. Assim, pô, tu tá metendo ainda agora o internacional, sabe? Não é uma questão, pô, que o brasileiro não sabe. Assim, a gente era país de juros altos. E outra... real, assim, para você ter dinheiro fora, antigamente era só multimilionário. Hoje não, pô, a tecnologia veio aí com $100, você manda para fora o seu recurso. Então, cara, daqui para frente, assim, assessor de investimento bancário que não saber de mercado internacional, cara, não é nem mais diferencial, tá? É sobrevivência. Assim, não tem outra palavra. E não é modinha, cara, é disrupção de mercado, né? Não tem como voltar para trás, né? A partir do momento que você... Cara, eu também gosto desse exemplo, né? Você pega as empresas ali da Europa. Qual que é a maior empresa da Europa hoje? Pô, quem fabricou Ozempic, né? A Nordic. A gente é um setor um setor farmacêutico de healthcare que ainda não tem no Brasil, infelizmente, né? Ainda está crescendo. Qual que é o setor um dos setores que mais cresce nos Estados Unidos, além de tecnologia, né? Justamente, setor de saúde. Todo mundo, qual que é a nossa preocupação? Pô, envelhecer com mais saúde, né? Pô, envelhecer com qualidade. Aí você pega as empresas no Brasil que tem foco nisso versus empresas americanas, infelizmente a gente ainda não tem, acho que, um número compatível com a nossa necessidade, né? E, cara, básico, acho assim, cara, o que eu tô vestindo hoje? Cara, eu tenho um celular, um iPhone, eu tenho, cara, um notebook que é Apple, eu tenho, pô, um carro que é chinês, assim, a nossa vida é dólar, no final das contas. Saiu até o último... Saiu acho que foi a FGV que soltou agora, né? O quanto a cesta de consumo do brasileiro é dolarizada, né? E quando você coloca a cesta de alta renda, chega a bater 20%. Então, cara, resumo, 20% do seu patrimônio tem que estar fora. Essa é a conta, simples assim, né? Aí tudo bem, poxa, o Brasil, país, né, da taxa de juros alta, pô, né, ganho, né, no CDI aqui, é fácil, etc. Mas é que, né, como o Carlos comentou, você pega efeito dólar em 10 anos, amigo, não tem como competir. Né? Pô, tudo bem, se Brasil, tivesse numa situação, a gente veio falando isso no carro, né? Pô, o Ibovespa sobe e desce de acordo com a saúde do presidente. Olha que, para mim, isso é impressionante, né? Num dia você ter dólar desabando pela saúde... então, assim, além da política, ainda tenho que me preocupar com a saúde do presidente, se o meu investimento... Cara, olha a volatilidade que a gente tem, né, aqui dentro. Não que isso não aconteça no mercado internacional, óbvio que acontece, mas acho que com muito menos, né, proporção que foge da nossa mão, sabe? Essa questão política no Brasil, ela... Tá tão estressado muito... que a cirurgia de um presidente joga 2% para baixo, 2% para cima. Eu nunca vi isso, né? Também não. Assim, em outro cenário que me preocupa, a gente está falando de juros de, sei lá, foi para quanto agora? Foi para 12,25, né? 12,25. 12,25. E a taxa de câmbio é 6, né? Então, assim, é uma economia estressada. Por isso que eu falei assim, é quase que uma renda variável. Você está aqui apostando. Né? A segurança mesmo é lá fora.
Mas não adianta você aqui, pô, falar pro assessor, né? Cara, você quer vender internacional com tudo em CDI, né? Pô, aí acho que acontece muito, né? Se você não tiver também habilidade ali, pô, tiver comprado com a tese, é, enfim, pô, realmente cara, na minha visão, tá? Se você quer ser um especialista internacional, assessor internacional, você tem que ter tudo lá fora, cara. Esquece Brasil, entendeu? Até porque, pô, você tem que vender o que você compra, né? Se você não... Eu vejo isso direto. O cliente pergunta pro assessor, mas quanto você tem fora? Aí o cara... Ó, amigão, aí complica, né? Cara, você fala uma coisa engraçada, pergunto direto isso pra mim. É uma pergunta que fazem direto. É engraçado isso. Aproveitando esse gancho, que três perguntas, Vitor, que você pode passar pra gente que você acredita que é matadora, por exemplo, pra você saber se o bancário domina investimentos internacionais ou não. Você trouxe um lado do cliente, que é o cliente fala, por exemplo, você investe no exterior, ele já trava. Trazendo pro profissional, quando você quer saber se o profissional ele realmente... sabe de investimentos internacionais ou ele está falando que sabe, mas ele não sabe a fundo? Tem algumas perguntas que você usa, talvez até em processo seletivo, ou se alguém procura você para ter uma posição, uma vaga, e você fala, deixa eu testar para ver se essa pessoa talvez eu possa indicar ou não. Olha, eu acho que é mais conceito mesmo, mais cultura do que pergunta técnica. A primeira é isso que eu falei, pô, como é que tá a sua carteira? Quanto que tem fora? Se o cara me falar que tem 10% fora... Assim, já não, não faz sentido. Não é que não faz sentido, mas não, assim, cara, me ajuda aí, né? Segunda, e aí, o dólar tá caro ou tá barato, né? Se o cara me responder também que tá esperando o dólar cair para investir, cara, dólar é... Isso eu falo pro cliente, né? Assim, a gente tava falando, né, do cliente que não manda dólar, sabe? Dólar é igual aquele cara que fala assim, não, segunda-feira eu começo a dieta. Não, mas é segunda. Aí passa a segunda e ele não começa a dieta. Aí ele fica o ano inteiro falando que vai fazer dieta e não faz nada. Isso é o investidor que tá travado em dólar. E tem assessor também travado em dólar, assim, com esse viés, acho que é muito forte nele, porque, cara, ele às vezes ele tá achando que é Disney, que você vai viajar, que você vai ficar... Pô, quer operar dólar futuro, né? Não faz sentido num planejamento, acho que internacional, de mais de longo prazo. Cara, acho que a última pergunta, assim, falando da terceira, eu ainda vejo muito... Aí não sei se eu tô certo em falar isso ou não, tá? Mas eu ainda vejo muito profissional querendo ir para a área internacional só para mudar de vida, assim, sabe? No sentido de sair de Brasil e ir para Estados Unidos. As pessoas até me abordam nesse sentido, né? Pô, Vitor, quero ir para a área internacional. Você pergunta por quê? Porque eu quero mudar de país. Você fala, assim, né? Você está colocando a carroça na frente dos bois, né? Vamos falar primeiro de investimento, vamos falar primeiro de mercado. Não falar que o seu filho está indo para Miami e você quer morar com o seu filho, né? Então, acho que você precisa querer mesmo, assim, tudo bem que, cara, acho que todo mundo tem a sua particularidade de querer mudar de país, etc. Mas acho que isso não pode ser a prioridade número 1 para você se tornar um profissional, tá? Porque aí você tá falando de, cara, mudar de vida, não é só simplesmente falar de investimento, né? Cara, acho que essas seriam as 3. Contigo agora. Você tem alguma pergunta, Carlos, que você costuma fazer para tentar entender se a galera faz sentido mesmo contratar ou não? Normalmente, assim, pelo mercado ser tão pequeno, tá? Os profissionais hoje que são qualificados, você já conhece, né? Tá todo mundo ali, você sabe quem é quem. E quem está entrando, né? Logicamente, você não vai exigir nível técnico, né? Que um profissional sênior tem que ter. Então, eu vou muito mais, como o Vitor falou, muito mais para uma questão cultural, né? Tem uma pergunta que eu gosto muito, e isso veio no vídeo de uma outra pessoa, não foi eu que inventei, mas que é muito interessante para você testar o cultural da pessoa. Você fala assim, você vai ter um jantar e você tem direito a convidar 5 pessoas, vivas ou mortas, famosas ou não, para esse jantar, da qual você vai ter a oportunidade de conversar com elas durante 2 horas. Quem seriam essas pessoas e por quê?
cansei. Meu pai, minha mãe, meu irmão, falam, não, mas você, qualquer pessoa, pode chamar quem você quiser para botar na mesa. Aí você vê a cultura, a cultura ali, né? E no nosso business, cultura é muito importante. É a pessoa que consegue dialogar com o cliente. A gente está falando de cliente de alta renda, né? Que gosta de conversar sobre viagem, vinhos, carros, relógios, entendeu? Teatros, cinemas. Então, assim, senão vai ficar uma coisa extremamente maçante, né? É importante você conversar com o cliente na mesma linguagem dele. É ali que você vai ganhar confiança, é ali que o cliente vai gostar de você. E é isso que eu quero de um profissional que está começando, né? Porque cultura, assim, ele vem de berço, né? Ou você tem, se adquire. Me lembro, a minha avó, mãe da minha mãe, estudou até a 3ª ou 4ª série primária. Mas era uma das pessoas mais cultas que eu conheci na vida, porque leitura. Eu me lembro da minha avó o dia inteiro lendo. É estudo. Naquela época não tinha internet, não tinha nada, né? Mas, assim, é cultura de estudar, de adquirir, né? Ah, eu não tenho dinheiro para viajar. Mas tem dinheiro para comprar um livro sobre o país, tem dinheiro para ver um filme, tem dinheiro para se esforçar. E mais na frente você vai ter o dinheiro, conseguir ter o teu dinheiro para ir para aquele país, para fazer a viagem, né? Para pôr em prática tudo que você já sabe na teoria. Então, acho que isso é muito importante, e não só na nossa área, em qualquer área, né? Legal. Caramba, ficamos quase 1 hora conversando aqui. Quero agradecer o Vitor, o Carlos, pelo bate-papo. Para mim, foram muitos insights. Aprendi muito com vocês. Tenho certeza que o pessoal que está assistindo a gente também. Antes da gente ir para os finais, vou pedir para vocês, cada um, dar algum recado, algum conselho para quem está querendo seguir nessa transição. Mas antes, pessoal que está assistindo a gente, não esquece de compartilhar o vídeo com todo mundo. Manda para todo mundo aí da XP. Eu sei que tem bastante gente acompanhando a gente. Curte aqui. Comenta aqui algum tema específico que você quer se aprofundar um pouquinho mais. A gente traz, vamos buscar os profissionais para fazer um bate-papo. Queria que vocês deixassem um recado final para a galera que está ouvindo a gente, seja um conselho, alguma coisa para tocar o coração da galera e eles se capacitarem cada vez mais aí. Nossa, acho que eu vou falar igual a minha avó, estudo em inglês. Cara, exatamente o que eu ia falar, cara. Fugir, cara. É estudo, inglês e, assim, dedicação, né? Nada vem fácil, entendeu? Nada cai do céu. Então, assim, dedicar, estudar e ter paixão pelo que faz, né? Assim, isso é muito importante, você gostar do que faz. Eu vinha falando isso com o Vitor. Imagina, a gente, com toda a nossa experiência, a gente vinha contando casos de cliente e como é gostoso o nosso trabalho, nosso dia a dia, as reuniões, entrar nas famílias, ajudar ali a montar estruturas, a solucionar problemas. Muitas vezes a gente até quase como psicólogo da família, né? Ali auxiliando. Isso é muito legal, poder ajudar as pessoas. Então, assim, ter amor pelo que faz, dedicação, estudo inglês. Acho que não quero que me interpretem mal a questão de mudar de país, tá? Porque eu acho que sei que tem muita gente que tem essa finalidade, busca, né, esse objetivo. Mas é que o Carlos falou, você precisa, acho que, cara, pode parecer clichê, né, falar isso, né? Mas, cara, você precisa amar o que você faz, você precisa gostar do que você faz. E aí, isso eu escuto também de pessoas, né, que, não, então tá, eu vou estudar, vou entrar na área internacional, aí quando eu chegar nos Estados Unidos eu vou abrir uma franquia da Oakberry. Você fala, porra, mas, de novo, né, assim, você... Não que não seja, não que seja errado você fazer isso, pô, é um caminho, sem sombra de dúvida, mas aí a gente vai entrar de novo naquela questão de, pô, mas você vai se esforçar então? Se você não ama aquilo, mercado internacional, vamos dizer assim, cara, se o seu objetivo é abrir uma franquia do Oakberry, sei lá, será que não é melhor você ir por um outro caminho, sabe? Então, às vezes só o caminho para você, esse é o ponto, acho que tomar cuidado, acho que separar o profissional, pô, quero trabalhar com o mercado internacional porque eu gosto, porque, pô, eu quero uma oportunidade fora, ou se é só sabe, uma ponte... um meio. Então, eu só tomaria cuidado com isso, sabe? E, de novo, não é que esteja errado, mas é que pode ter outros meios até mais fáceis, cara, de você ir pra lá, sabe? Acho que final, esse era o recado. Perfeito. Agradecer a você, Vitor, ao Carlos,
Pessoal que tá ouvindo a gente em casa, esse foi mais um episódio do Papo Offshore e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau!